Olá, professores, tudo bem? Aqui quem fala é Sandra, PEC, ponto focal de língua portuguesa, da Diretoria Regional da Centro-Oeste. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados da prova paulista, ok? E de que forma esses resultados podem nos auxiliar na preparação das nossas aulas, observando aquilo que é interessante trabalhar novamente, retomar com os nossos estudantes, certo? Então, para início, nós vamos acessar o BI Educação. Todos vocês, professores, têm acesso a este site, ok? Então, você digita BI Educação e aí já vai aparecer aqui para você. O login que você usa é o mesmo login que você usa na sede. Então, você vai digitar a senha também, a mesma que você usa para acessar a sede. Aí aparece para vocês aí todos os cards, né? Então, Redação Paulista, né? Tarefa, Mega Escola, Khan Academy, e aí nós vamos selecionar a prova paulista. Para mim, vai aparecer DE, ok? Mas para vocês aí, ao acessarem, vai aparecer escola, certo? Então, automaticamente vai aparecer para vocês a escola em que você seleciona, bem como as suas turmas. Então, por exemplo, aqui em escola vai aparecer Diretoria Centro-Oeste, então, no meu caso aqui eu tenho que clicar Centro-Oeste. Você vai selecionar a escola, vamos imaginar que você dá aula em mais de uma escola, tá? A modalidade, então veja lá, vai aparecer anos finais, anos iniciais, médio, ensino médio, profissionalizante, estou pedindo ajuda para o universitário, e outros. Então, nós vamos aqui nos anos finais. Se você tiver turma apenas de ensino médio, clica em ensino médio. Eu vou escolher aqui 7º ano, ok? E aí a disciplina língua portuguesa. Então, como eu estou olhando pela diretoria, vai aparecer aqui para mim todos os 7º anos da diretoria. No entanto, você, enquanto professor, vai aparecer apenas as suas turmas, ok? Então, nós tivemos uma média de 93,7% de participação dos 7º anos, né, em toda a diretoria, 52,2% de acerto. E a evolução da última prova, 4,3%. E aí nós vamos clicar aqui em conteúdo. Então veja que vai aparecer aqui todos os 7º anos da diretoria, lembrando que para você apenas a sua turma. Então veja que aqui do lado nós temos os acertos de conteúdo, tá? Se eu clico nessa setinha para baixo, aqui, voltar, vai aparecer aqui qual questão que teve menos acerto. Então, olha lá, 22,7%. Então, vamos imaginar que a sua turma também esteja aqui com essa questão com 22,7% de acerto. Então, veja bem, quando eu falo da gente fazer uma reflexão sobre os resultados da avaliação, é sobre isso. E aproveitar os dados que os resultados nos trazem. Então, se eu tenho uma turma de 7º ano, né, ou 3, 4 turmas, o 7º A, por exemplo, teve 22% apenas de aproveitamento na questão de número 3. O que eu, enquanto professor, preciso refletir? Primeiro, refletir a minha prática. Segundo, verificar o porquê que essa habilidade, o porquê que esse objeto de conhecimento / conteúdo não foi consolidado.
Então, isso aqui diz muito. Então, é usar o resultado da avaliação para nos auxiliar no processo ensino-aprendizagem das crianças, ok? Então, vamos lá. Essa questão, veja aqui, ó, o conteúdo, público-alvo de um texto, o descritor, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Ou seja, nós temos um ponto de atenção aqui, neste conteúdo. Vamos lá. A questão da prova paulista é a de número 3. O link da aula está aqui. O link da aula do material digital. E aqui nós temos o link da questão. Então, vamos observar que aula que foi trabalhada para essa questão. Vamos lá. Nós clicamos aqui e vai aparecer. Na outra formação, eu falei que é possível editar o material, certo? Então, veja que aqui está em PDF. Então, quando estiver em PDF, eu não consigo modificar, tá? Então, planejar é preciso escrever e revisar cartaz, parte 2, primeiro bimestre, aula 9, que está ali no Aprender Sempre, na sequência de atividade 1, aulas 7 e 8. Vamos observar o conteúdo, cartaz. É um gênero textual, certo? Objetivos. Revisar e produzir cartaz empregando adequadamente recursos linguísticos próprios desse gênero textual. Compreender na leitura de textos multissemióticos o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais. E aí aqui nós temos todo o conteúdo / objeto de conhecimento trabalhado, né, nesta aula. Se a gente fechar aqui, vamos retornar aqui e vamos para o link da questão. O que eu quero que vocês observem aqui? Então, olha lá. Aqui em cima, nós temos a habilidade do currículo paulista, então, a EF 15LP04, compreender na leitura de textos multissemióticos o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráfico, visuais, o descritor do item e o conteúdo, o público-alvo de um texto. Uma coisa que eu quero observar com vocês, para que a gente possa refletir, é o seguinte: nós estamos falando de uma questão para o 7º ano, primeiro bimestre. Observem a habilidade. EF 15LP04. O que significa esse 15? Que essa habilidade, em algum momento, ela foi trabalhada lá nos anos iniciais. E ela não se consolidou nos anos finais. E continua não se consolidando. Então, é um ponto de atenção muito importante para nós, tá? Veja, leia o cartaz para responder a questão. Então, quando a gente pensa na linguagem verbal, na linguagem não verbal, ou seja, né, a linguagem que está escrita, o texto escrito e a imagem. E o conteúdo é o público-alvo de um texto. Então, quando a gente vem aqui, a gente observa esse cartaz, né, que está dizendo aqui, unidade de tratamento intensivo, espaço no hospital reservado para casos graves, né? Está aqui, é uma campanha de saúde. Doe leite materno, ok? A campanha é direcionada para quem? Então, nós precisamos analisar quais são as informações que esse cartaz nos traz. Então, doe leite materno, né? E aí, para você, eu vou aumentar um pouquinho aqui, pessoal, que eu não enxergo muito bem. Para você, é um ato de solidariedade. Para a Maria e o Pedro, foi a saída da UTI. Doe leite materno. E aqui nós temos duas crianças, né? Aqui segurando uma fotografia de uma mãe amamentando, e um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho.
Então, a pergunta era: a campanha é direcionada para quem? Então, A, recém-nascidos que dependem do leite materno, pessoas hospitalizadas precisando de medicamentos, adolescentes sem mães internados em hospitais ou mulheres que estejam amamentando seus bebês. Então veja que as crianças tiveram dificuldade de interpretar isso. A imagem, né? A linguagem verbal. Qual foi a intencionalidade dessa frase aqui, né? Então, eles tiveram dificuldade nisso. Neste caso, vamos imaginar que a sua sala também possa ter tido, na diretoria de ensino, 22% das crianças do 7º ano tiveram essa dificuldade, tá? Então, aqui tem o comentário do item. Então, qual é a intenção de fazer essa reflexão com vocês nesse momento? É para que a gente possa usar os dados da prova paulista a nosso favor, né? Então, quando você tem um planejamento de aula, quando você tem ali um objetivo, você traça um planejamento. Como bem diz o nome, é um planejamento. E esse planejamento, ele pode mudar a rota. Então, quando eu tenho esses resultados, eu posso sim observá-los, verificar quais habilidades não foram consolidadas e retomar, relembrar junto ao meu aluno, ok? Muito bem. Se a gente desce aqui na questão dos acertos de conteúdo, vamos lá para a questão que mais teve acerto. Então, veja, finalidade de um texto, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Aqui eu vou ter o número da questão, né? De novo, o link da aula e o link da questão da prova paulista. É interessante que a gente faça essa análise bem criteriosamente, né? De ver o que foi, o que eu posso melhorar, qual é o caminho que eu vou tomar, né? Ou eu acho que isso não ficou bem explicado, eu preciso voltar. Tudo bem, pessoal? Bom, estamos falando aqui do 7º ano. Vamos agora para o ensino médio. Então, eu volto em modalidade, ensino médio, primeira série. Ok? A mesma coisa aqui, tá? Então, no meu caso, como eu já disse, aparece da diretoria toda, mas no caso de vocês aparecerá apenas a sua sala ou as suas salas. Então, aqui eu coloco. Ó, se eu colocar assim, vem aqui o maior índice de acerto. Se eu apertar aqui, vem o menor índice de acerto. Então, vamos lá. A questão de número 4 da prova paulista da primeira série teve 21,5% de acerto. Okay? Derivação regressiva. Analisar o processo de formação de palavras em um texto. Outra que eu quero chamar a atenção foi para essa aqui, que teve 32,8%. Morfologia. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfológicos, né? Pessoal, essa questão, as duas, né, estão ligadas à gramática normativa. Estão ligadas ao estudo da gramática enquanto norma urbana de prestígio, né? E nós precisamos nos atentar a isso, ok? É um alerta, né? Isso aqui é um ponto de atenção muito importante. Então, vamos observar aqui a questão 4, o link da aula. Então, processo de formação de palavras, primeiro bimestre, aula 12. Conteúdo: processos de formação de palavras, derivação e composição. Objetivos: analisar a norma padrão em funcionamento no texto. Reconhecer processos de formação de palavras. Então, aqui nós temos a aula, processo de formação de palavras, explicando, né, o foco no conteúdo aqui traz essa questão, né, explicando e conceituando o que é derivação, derivação prefixal, sufixal, né?
E assim vai. Então, veja que essa aula aqui tá bem explicadinho, né? Olha lá, explicando e conceituando o que é derivação, certo? Composição, e aí temos o na prática, que são algumas atividades. Tá? Muito bem. Vamos para a questão. E eu vou aumentar aqui porque eu não enxergo muito bem, então eu vou deixar maiorzinho. Então, olha lá. Habilidade do currículo, EM 13, linguagens, né? LGG 103. Analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras, gestuais. E o descritor. Analisar o processo de formação de palavras em um texto, conteúdo, derivação regressiva. E aqui nós temos a questão, né? E a pergunta. Então, veja, a formação do vocábulo em destaque no texto é por, então aqui está marcadinho. E aí a pergunta é, né? Em destaque no texto por composição por justaposição, derivação regressiva, derivação prefixal, derivação sufixal ou palavra primitiva. Aí você vem aqui no comentário do item, ok? Bom, nós já sabemos então que os indicadores da prova paulista são uma mão na roda para nós, não é? Para que a gente possa ali observar quais habilidades não foram consolidadas, quais objetos de conhecimentos não foram consolidados e fazer uma análise, né, sobre o nosso planejamento, sobre qual é o nosso objetivo. Então, é muito importante que nós, enquanto professores, tenhamos esse olhar, né? E, acima de tudo, utilizar essa ferramenta para nos auxiliar dentro do nosso trabalho. Então, quando eu penso, né, e agora eu faço uma reflexão com vocês, quando eu olho, né, no meu caso aqui, olhando a nível de diretoria, você, escola. Então, enquanto professora especialista em currículo, PEC de língua portuguesa, eu olho esse resultado 21,5% nesta habilidade, neste conteúdo, é um pouquinho preocupante, né? Então, eu penso que enquanto professores que somos, precisamos fazer uma reflexão. Por que isso não está sendo consolidado? Tem vários motivos, pessoal. Um dos motivos também é a questão dessas crianças terem chegado, né, na primeira série do ensino médio com bastante defasagem diante do cenário que vivemos há pouco, né? Então, é necessário retomada de conteúdo, né? Recomposição de conteúdo. Isso aqui não é para que a gente se sinta cobrado, mas, na verdade, para que a gente reflita e veja onde precisamos melhorar, né? Então, o que eu preciso fazer enquanto professor para que o meu aluno chegue aqui na derivação regressiva? Eu sei que há vários obstáculos, né? Mas o que é então? O que eu preciso? E na medida do possível, naquilo que eu conseguir trabalhar, eu tenha essa visão, né? Então eu preciso retomar, eu preciso verificar de novo. Há algumas coisas que eu vou ter que voltar lá atrás. É justamente isso, tá? Então a gente precisa fazer essa reflexão. E quando a gente usa esses dados, a gente pode, de alguma forma, nos organizarmos melhor para o nosso trabalho, certo? Bom, vamos olhar aqui ainda na primeira série a questão que mais teve acerto, 73,1%, elementos da narrativa, né? Identificar conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, tivemos aqui um resultado mais satisfatório, né? Então, aqui, pessoal, é muito importante que vocês estejam atentos a essa porcentagem. Então, nesse caso, sempre pensar no que essa
essa devolutiva nos traz, né, que o resultado dessa prova nos traz, de que forma que pode nos auxiliar. Então, é sempre interessante buscar saber essa informação, tá? E essa informação, repetindo, você tem, né, com o seu login da sede, com a sua senha da sede, entrando no BI Educação. Você consegue verificar as suas turmas, o resultado das suas turmas, assim como o seu coordenador pedagógico também consegue, assim como o diretor da sua unidade escolar também consegue. Tudo bem? Aqui olhando por escola, mas turma, por exemplo, tem uma coisa interessante. Eu vou escolher aqui uma determinada escola só para mostrar para vocês como que funciona a questão da turma, tá? Vou escolher uma escola. E aí aqui, pessoal, aparece todos os alunos e o acerto desses alunos, tá? Então, olha só, nós temos um aluno aqui que ele acertou 100% da prova. Tá vendo? Esse aqui acertou 25,3% da prova. Inclusive, esses são os alunos presentes dessa escola, tá? Que eu escolhi, e para você vai aparecer em turma. Temos os ausentes também. Veja que temos alguns ausentes. E os presentes. Então, aqui eu também consigo ver, por exemplo, esse estudante, apenas 13,3% da prova, né? E aí, é claro, você aí na sua sala de aula, você conhecendo os seus alunos, você sabe. Por exemplo, esse aqui que ficou com 13,3%. Pode ser que ele seja um bom estudante, pode ser que aquele dia ele não estava muito bem, né? Ou pode ser que ele seja um estudante que apresenta bastante defasagem, né? E aí cabe a você verificar, né? E você vai saber o que está acontecendo com aquele estudante. Tá? Então, é importante esse dado também, porque aqui você tem essa visão um pouquinho maior, mais detalhada, aluno por aluno. Tudo bem, pessoal? Bom, eu espero que essa análise tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Que vocês tenham compreendido que é possível fazer essa análise por meio da prova paulista e que isso possa, de alguma forma, ter auxiliado vocês. Tudo bem? Então, sempre me coloco à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo no núcleo pedagógico, certo? E eu estou à disposição de todos vocês. Então, um abraço e até a próxima!